Você que tá nos ouvindo agora, você veio do macaco? De onde você veio? E a Bíblia? Quem será que escreveu a Bíblia? E como que a gente chegou até aqui hoje do jeito que tudo está? Ciência ou Deus? Parece começo do Globo Repórter, mas não é não. Estamos aqui hoje com novas pessoas no podcast. Gostaria de apresentar para vocês nosso querido Paulinho. E aí, galera? É muito bom estar aqui com vocês aqui, poder trazer um pouco desse assunto, né, Denis? É meio polêmico aqui, mas dentro do que eu sei, eu vou estar falando aí com o pessoal aí, esclarecendo algumas coisas. Ele tá com um caderno aqui que tem 30 centímetros de altura. Tudo que eu... Trouxe um estudo pra gente. Por que você trouxe essas 4 Bíblias, Paulinho? Cara, isso aqui eu vou falar daqui a pouco, após se apresentar o restante do pessoal. Fechou. Aí, fechou? Estamos aqui também com o nosso querido amigo Rael, estreante no Pode Crer. Diga um oi aí, Rael, para nós. Oi aí, galerinha. É um prazer imenso poder estar aqui junto com o Denis, Thiago Mafra, o Paulinho aqui com todo o seu conhecimento, né? Estamos aqui para aprender com o Paulinho, porque o cara é massa, o cara é bom, hein? O cara é bom, o cara é firmeza. Paulinho já veio palestrar hoje pra gente. Vocês já estão me deixando constrangidos. O Paulinho é palestrante. Professor Paulinho palestra no Pode Crer. Então fechou. Bom, o que acontece? Quando você é confrontado com religião, se a pessoa não sabe de que religião você é, ou se ela sabe, a primeira coisa que vem na cabeça dela é como que tudo começou. E, né, poucos gostam de acreditar e poucos fogem da teoria de que Deus criou tudo, porque, na verdade, assim, ó, jogando a real da real, se você pensar 0 a 0 aqui, não faz sentido, né? A ciência, às vezes, ela consegue justificar. E aí, a gente tá no mundo atual, o que acontece? O pessoal procura o que é mais rápido, a gente procura o que é mais rápido. Então, beleza, eu vou me apoiar lá em Darwin, que eu vi no YouTube, que é convincente, beleza, eu vou procurar outra coisa. E aí, a gente chega no resultado de hoje. Para poder acabar com isso, a gente trouxe aqui alguns pontos interessantes sobre a Bíblia e a ciência. Nós vamos cruzar isso ao longo do podcast, porque às vezes pode te ajudar, fechou? Bom, Thiago, gostaria de acrescentar alguma coisa antes da gente ir? Seria muito legal que você que está ouvindo imaginasse que as perguntas daqui fossem para você. Você ia saber responder. Se uma pessoa chegasse a você e falasse, fizesse essas perguntas, você ia estar com a resposta na ponta da língua, você ia vacilar, você ia... Então fica atento e vamos aprender junto. Beleza, então para começar, vou jogar uma pergunta na roda. Opa, manda lá. Fechou? Sim. Bom, é o seguinte. Se você mistura lá, caiu um relâmpago num ser pequeno lá, que eu esqueci o nome agora, e aí ele foi evoluindo, e agora a gente tem capacidade de pensar, certo? Será que isso foi uma obra do acaso? Ou será que a gente é obra de uma mente inteligente? Cara, isso aí é essa teoria daí, isso aí parte de Charles Darwin, né? Ele é o cara, assim, que fortaleceu bastante essa ideia aí. Ele foi influenciado por outros cientistas também. Mas, assim, ele que escreveu o livro, né, da teoria da evolução, como tudo começou. Ele parte desse princípio mesmo que você falou, né? Um caldeirão ali e tal. Uma massa estranha lá isso. Começou. E aí ocorre um fenômeno ali que ninguém consegue explicar. Eles mesmos não conseguem explicar, né? Esse fato que aconteceu. Um ser unicelular foi se multiplicando e tal. Virou um peixinho lá dentro. Depois saiu, virou mamífero e tal. É toda uma sequência aqui. Vamos encurtar a parada aí do negócio, porque senão fica muito longo aqui. Cara, é algo impossível, né? De explicar. É algo impossível de explicar. É um negócio já te perguntaram, bem Rael, de onde você veio alguma vez? Você tem um amigo muito racional assim? Mais um, dois e bom? Então, eu era muito amigo do King Kong, sabe? Mas é um negócio sem base, não tem base. Porque a gente, com memória, a gente lembraria, né? De um tataravô, né? Que tinha muitos pelos e que não falava, né? Então, justo. Eu acho que com a memória que a gente tem, com as coisas que a gente vem sendo escrita, cara, não tem como ter outra base a não ser biblicamente. Uma coisa que eu pensava antes é o seguinte: a gente evoluiu do macaco, certo? Então os macacos que ainda existem... Eu não.
Teoricamente. Mas os macacos que ainda existem, o que vai acontecer com eles? Tipo, por que macaco ainda existe? Essa pergunta que todo mundo faz, né? Não era pra existir o macaco ainda, né, cara? Em si. É algo assim que você for parar pra pensar, não tem como explicar, né? Não. Agora, acontece o seguinte, que nem a teoria da evolução. O Israel falou aqui de pensamento. Na verdade, assim, não teria nem como nós ter esse pensamento que eles falam que seria de milhões e milhões de anos atrás, né? Os primeiros homens surgiram. O que eles falam a respeito da evolução, tem um peixe que chama selacanto. Alguém já ouviu falar? Já. Selacanto. Já vi. Eles falam que alguns mamíferos alguns mamíferos que existem vieram desse peixe selacanto, que foram extintos há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, entendeu? E aí eles tinham os fósseis desse peixe e tem até as nadadeiras dele lá que movimenta, que eles falavam que era uma pata do animal, que aquilo ali virou uma pata de um animal que evoluiu e tal, e tudo. Beleza. Só que aí, alguns anos atrás, agora tem até uma matéria no Globo Repórter, saiu, localizaram vários desses peixes selacanto nadando pelo oceano e ele é exatamente igual a 200 milhões de anos. Então ele não evoluiu. Só que aí o que acontece? Aí eles falam, quando acontece uma falha assim, eles não conseguem comprovar, que né, eles não conseguem comprovar nada, né? Eles falam o quê? Falam, não, mas esse peixe é uma exceção, nós imaginávamos mesmo que ele teria evoluído, mas na verdade não evoluiu, é uma exceção, entendeu? Então eles nunca assumem os erros, né? É complicado. Não tem prova científica nenhuma, até por isso que é uma teoria da evolução. Exatamente. Se você pesquisar na internet selacanto, que é esse peixe que o Paulinho tá falando, você vai ver muitas fotos dele atualmente. E é engraçado, porque ele é um peixe que parece ser um peixe muito velho. Ele é peixe de águas profundas, né? Realmente é um peixe Ele antigo. é um peixe estranho, mas ele tá aí, né? Vivendo paralelo com a sua versão, né? É a mesma coisa de você usar o Windows 10 e usar o Windows 98 ao mesmo tempo. Isso. Você não faz isso, você vai usar os dois. Ficou ruim. Mas mas é isso aí. Eu não entendo muito Você vai usar o melhor. Eu não entendo muito mais ou de menos. computação. Eu acho que seria você falar assim, Windows, você falou que é o Windows? 10, Windows, que é o mais novo. O mais antigo seria o quê? O 8. Eu não entendo de computador. Então tá, é como se falasse assim, eu tenho um Windows 8, né? E aí você pegar e falar assim, deixar teu computador ali e o computador simplesmente do nada apareceu o Windows 10 aí, entendeu? Ele evoluiu sozinho? Não, alguém criou e colocou justo. Aí, seria mais... Diga aí, Thiago. Essa teoria, nessa fase em que o animal sai da água e vai para a terra e ele perde as nadadeiras e cria patinhas e vai escalar árvores. Se parar pra pensar, então todos os anfíbios não seriam mais anfíbios. Verdade. O que é um anfíbio, né? Anfíbio é o que eles falam, que alguns sentido. Evoluiu, outros não evoluiu, né? Eles falam Pois isso, tipo assim, então quando eles falam do selacanto, esse peixe não existe mais, o fóssil dele está aqui porque um dia ele evoluiu e ele virou um mamífero. Então, os peixes que ficaram não evoluíram, né? A ideia deles é essa, só que eles não mostram como isso acontece, não é testável, né? É uma ciência, não é uma ciência devidamente estabelecida e não testável, apenas ideias e teorias. Sim. É uma autoafirmação. Apenas ideias e teorias, certo? Bom, e aí o que acontece? Se você procurar, muitos professores, eu particularmente, também eu faço faculdade, a Muito Isa... divulgado isso, né? No meio da faculdade. A Isa também faz. E assim, professor não adianta, cara. Professor, a maioria acredita na evolução. Não tem como fazer. E gostam de expor isso. E gosta de expor isso. E aí acontece que é muito falado em cima de você. O mundo da ciência comprou essa ideia, né? Comprou Essa ideia e divulga. Mas hoje, existe alguns grupos, não sei se já ouviu falar, dos criacionistas. Sim. Criacionista e do design inteligente também. É bem legal, assim. O criacionismo eu acho interessante porque, primeiro, o que acontece? O cientista ele não pode tomar partido de nenhum lado, né?
O cientista é o fato, né? é alguém que está em busca de descobrir a verdade. Exatamente. Né? Ele não Então, julga. né? Então ele tem que testar, fazer testes e não apenas comprar a ideia de alguém. A parte do criacionismo, eu acho interessante. Tem um criacionismo bíblico, o científico e o religioso, né? São 3 tipos. O científico são vários cientistas de várias as áreas da ciência, né? Aham. Que não é que eles tentam provar Deus, é que eles fazem os experimentos da teoria da evolução e vê que não faz sentido. Porque existem, por exemplo, leis da natureza, né? Que, por exemplo, tem a gravidade, tem a lei da gravidade. Por que você está aqui parado na Terra? A gravidade. Por exemplo, existe a segunda lei da termodinâmica, que diz o quê? Que algo que você deixar... Deixa eu fazer um exemplo que é mais fácil do que Pode explicar fazer, só isso. à vontade. Por exemplo, você comprou um celular novo. Tá aqui na minha mão, meu, mas já tá... Aqui, ó, o meu. Ó a situação que tá. Parece da minha mãe. Tá meio judiado. Ele era novo quando eu comprei na loja. Sim. Certo? O que acontece com a lei da termodinâmica? Diz que aquilo que tá ali, vamos falar, eu tô falando do celular. O celular, vamos falar assim, eu comprei ele, se eu deixar ele 1000 anos, eu não vou mexer nele. Ele vai ficar aqui 1000 anos, comprei novinho. O que vai acontecer quando eu voltar daqui 1000 anos? Vai ter deteriorado. Sim. Você compra uma roupa nova. Mesmo se você não usar, deixar no guarda-roupa daqui 1000 anos. Então, a lei da termodinâmica, a segunda lei, diz que tudo que existe vai do organizado ao caos. Ela nunca se organiza, entendeu? Por exemplo, uma explosão. Vamos falar que você explode... Big Bang. Isso. Você explodiu o celular. O que aconteceu? Ele explodiu. Ele vai voltar a ser um celular novamente? Nunca mais. Não. Então, é o caos, né, que ocorre. É a explosão. E aí a gente volta no Big Bang. Porque o Big Bang foi uma explosão que, teoricamente, fez o quê? Organizou tudo. Isso. E isso vai contra uma lei que o Paulinho acabou de falar. Que as coisas partem do organizado e vão para o desorganizado. Então tá aí, Big Bang, né? Você pode acreditar, mas... a própria lei da ciência fala que é uma lei da natureza, né? Não tem como. Não é o cientista que inventaram essa lei. Né? Então, é uma ela regra seguida. Existe, Igual a ela é gravidade. uma regra. É igual, por exemplo, as plantas. O jeito que as plantas se alimentam através da fotossíntese. É uma lei. Então, eles vão descobrindo. Essa lei da natureza é o motivo. Por que as coisas acontecem. Então, os cientistas eles vão descobrindo e sabem por que isso acontece. Exatamente. E é engraçado que por tanta falta de prova e tantos meios de você refutar essa teoria, acaba sendo uma crença, né? Porque você não prova. Você pode refutar de várias formas, então a teoria da evolução passa a ser uma crença. Passa a ser uma crença. E eu acho que você tem que ter mais religião, você né? tem que ter mais fé para acreditar que tudo veio ao acaso do que acreditar que um arquiteto planejou tudo. E assim, uma das coisas que a Bíblia fala sobre Deus, que ele dá existência a coisas que não existem. Certo? Se a teoria da evolução fosse verdade, também estaria dentro da Bíblia. Porque é uma coisa que se transforma. E Deus dá existência às coisas... ele dá existência às coisas que não existem. Então, você não veio do acaso, você não é uma transformação. Um dia, foi impossível você existir e Deus ele te fez do zero, junto com a natureza. E a vida é muito complexa, né? Se você for parar para pegar a vida e tudo que ocorre na natureza, é muito complexo. Tem um estudo que diz, uma publicação científica, que diz que se o indivíduo fosse nascer sozinho, igual lá na teoria da evolução, não vamos ficar pegando muito na teoria da evolução, não, mas só para fechar esse caso. Beleza. Teria que ter, no mínimo, 300 proteínas. E aí, os cientistas, eles falam o quê? Que isso é impossível, teria que ter algo muito complexo. Na verdade, uma célula, ela é muito complexa. Na época de Darwin, ele acreditava que ele dava um exemplo de célula como se fosse uma gelatina, entendeu? E hoje em dia, sabe que ali tem um mundo ali dentro, cara. É muito interessante. Quando você começa a ver sobre células, as coisas assim, é tipo uma fábrica ali dentro, entendeu? Elas trocam nutrientes umas com as outras. Existe rodovias ali, entendeu? Que são os ribossomos, que eles percorrem aquilo lá para as proteínas e tudo. Cara, é muito interessante, é muito complexo. Não vou saber falar com precisão tudo. Mas produz energia ali dentro da célula. É um negócio microscópico, cara. A vida, ela é muito complexa.
Você pega, por exemplo, aqui, deixa eu só dar alguns exemplos agora, até voltando no caso dos criacionistas e design inteligente, eles começam a achar indícios, né? Como a vida é tão complexa, eles começam a achar indícios que nunca poderia ter uma explosão, ter colocado essa organização toda, entendeu? Por exemplo, se você pegar, é como se você pegasse, vou dar um exemplo aqui do Big Bang, né? Você entrou no assunto do Big Bang. Se você pegar a Bíblia, tem bastante letra lá, né? Você recortar todas as letrinhas pequenininha, colocar dentro de um saco plástico, subir em cima de um prédio no dia que... Vamos falar que não tá nem inventando. Vamos favorecer. Vamos ajudar. Aí você pega e joga tudo lá de cima, cara. E aí, na hora que você desce, elas se uniram tudo, se organizaram tudo de novo e a Bíblia tá lá formada de novo. Cara, é impossível disso aí acontecer, sim, né? Senhor. Sim. Aí você pega, então, o DNA, as células, né? A própria Terra, a camada de ozônio, né? Então, existem leis naturais que não teria como isso acontecer. Como fazer? E você olha e você fala assim, né? Eu fui, talvez, lá no Big Bang. Mas não, cara. É tudo que existe. Nessa teoria, fala que foi criado no Big Bang. Entendeu? Tudo do jeito que se estabeleceu na Terra, do jeito que tá hoje, foi criado pelo Big Bang. E você sabe como que é essa partícula do Big Bang, cara? É muito interessante, assim, eu sei mais ou menos. Você pega um centímetro, você divide por 10. Da onde surgiu tudo que existe hoje. Você pega 1 centímetro, você divide por 10. Você achou 1 milímetro. Você pega esse 1 milímetro, você divide por 1000. Aí você pega esse, acho que é nanômetro, um negócio assim, e você divide por 1000 de novo. Então você tem uma partícula, cara, uma partícula... É muito pequeno. É uma partícula. Cara, uma partícula ali que você não tem noção. Então, aí eles falam que essa partícula, que você dividiu várias vezes por 1000 de 1 centímetro e ela explodiu e formou tudo que existe hoje. Cara, é algo impossível. Não tem como. Dr. Enéas mesmo dizia que ele só acredita em Deus porque ele estudou muito, cara. De tanto que ele estudou, ele era cardiologista, estudou física, formou... Meu nome é Enéas. Ele falou, eu só acredito em Deus porque eu estudei muito e eu sei a complexidade que é e eu sei que nada dessa complexidade atômica, astronômica, nada disso seria se não tivesse um arquiteto. Eu conheço, assim, vários cientistas, assim, que, não pessoalmente, né, mas eu conheço vários cientistas, histórias de vários que falam que o cientista que estuda pouco, ele continua sendo ateu. Agora, um cientista que estuda muito, que pesquisa muito, ele começa a ver, cara, a complexidade da vida, cara, não tem como. Eu peguei exemplo aqui de um que a gente estuda, quem faz engenharia, área de exatas, alguma coisa, com certeza já ouviu falar do Pascal. Você já ouviu falar do Pascal? Cara, vagamente. Na escola você vê um pouco disso. Ele que fez... Sabe a pressão do pneu? Quando calcular a pressão do pneu, pressão em si. Ele que é o cara que descobriu essa conta. Ele é um cara firmeza, muito inteligente. E ele fala assim, ó... calma que eu vou descer aqui. Ele fala assim, ó... As investigações científicas revelam novas maneiras com as quais Deus trabalha e nos trazem revelações mais profundas do totalmente desconhecido. Então, o que eu acho que, na minha cabeça, quando eu penso na criação do universo, eu penso Deus fazendo assim, ó, enigma pra cá, enigma pra lá, enigma pra cá. Se você descobrir isso, você vai fazer tal coisa, isso vai ser pra tal coisa. E aí, o que acontece? Você já parou pra pensar que agora a gente tá aqui com o microfone na mão, que é magnético, ele capta o som da sua boca, ele leva pra uma mesa de som, que leva pro meu computador, aqui tem ferro, aqui tem coisas muito pequenas que funcionam. E se você pegar 200 anos atrás, daqui era Terra. É verdade. Então, Deus deixou muita coisa pra gente poder misturar. Fez o homem que pensa, né, cara? Isso é muito legal. O melhor computador do mundo, cara, que tem atualmente, que faz não sei quantos milhões de cálculos por segundo, diz que não se compara ao cérebro humano ainda. Porque computador quântico. Isso, nós estamos aqui nós estamos conversando. Exatamente. Mas, na verdade, o nosso cérebro está processando milhões e milhões de contas, né? E não se comparam. Não se compara. Entendeu? E a gente não liga na tomada, cara. Então. Você já parou pra pensar? O que faz a gente pensar com tanto, né? É arroz, feijão. É interessante saber que energia que tem no nosso corpo, né? No corpo não, no cérebro, cara. Exatamente. Diz que seria suficiente para acender uma lâmpada, eu não sei quantos watts que é aqui, mas a energia e o próprio nosso corpo, as células, né?
produzem, cara, tudo isso. É algo impressionante. Olha que engraçado. Ô, Denis, você que tá, tipo, na faculdade, né? Você vai saber bem mais que eu. Eu tava olhando esses tempos atrás, assim, quando fala de criação, então tem a sequência de Fibonacci, né? Isso que eu ia falar. Cara, eu ia muito falar disso louco. agora. Você Cara, já falou do Fibonacci? Cara, é muito louco, né? É uma assinatura do criador, cara. Exatamente. Vamos falar assim, ó. Nem se não for Deus. Vamos, assim, separar um pouco aqui. Se não foi Deus que fez. Vamos falar com Mateus. Vamos falar... porque, tipo assim, do criacionismo, tem cara que acredita que... Eles estudam tanto e sabem que foi criada. Uns acreditam que foi os ETs que criaram. Não, é um mais louco. Outros, os espíritas acreditam que foi um espírito evoluído, né? Então vamos separar um pouco as coisas por enquanto, porque no final, cara, nós vamos revelar aqui o criador de todas as coisas, cara. Fechou. Entendeu? Fechou. Essa sequência de Fibonacci aí, ela é muito legal, porque, tipo assim, ó, se você faz a matéria de cálculo 1, 2 e 3 na faculdade, e algumas outras matérias de geometria, você começa a ver relações nas coisas. O próprio professor, ele ensinou como... Faz um cálculo que você chega no número de Fibonacci, entendeu? Você vai somando 2 com um anterior, é um negócio assim. Exatamente. E o que acontece? Existe uma coisa que chama série geométrica. É um tipo de cálculo que você faz. Não. E essa série geométrica, ele é a base do Fibonacci. Ah, que legal. E aí ele começou a dar exemplos, e aí, tipo assim, a distância dos seus dentes, se você fizer o desenho de acordo com a sequência do número de Fibonacci, você vai ver que dá o número. Olha que legal. Se você pegar, tipo, a distância do teu olho até a sua boca e começar a calcular, você vai ver que dá o Fibonacci. Aquele... Você conhece Pitágoras? Tem um que é o círculo de ouro, né? Um negócio assim, como é que é? É esse daí mesmo. Aí, cara. As conchas, elas seguem esse círculo. Ah, não. Então é o Fibonacci mesmo, segue... É o Fibonacci. o Fibonacci. Ah, tá. Você encontra, por exemplo, no corpo humano, você encontra na orelha, tem a sequência de Fibonacci. Exatamente. Tem no redemoinho do cabelo, tem. A sequência. No formato do rosto, no ângulo lateral, você encontra nas conchas, na semente dos girassóis, na onda do mar, na borboleta, no abacaxi você encontra. E nas folhas também, cara. Então, folhas, sim. É tipo assim, é uma assinatura do cara que fez tudo isso aqui, da mente inteligente que criou tudo. E uma estratégia utilizada pelos pintores antigamente, por exemplo, Mona Lisa e outros quadros, a Santa Ceia também, Leonardo da Vinci. Isso. Eles utilizam, tipo assim, a técnica utilizada para chamar a atenção das pessoas, dar enfoque no que tá acontecendo, ela utilizava, se você pegar, traçar geometricamente as linhas, ela tem uma relação com o número de Fibonacci. Até as empresas de marketing hoje, no mundo inteiro, cara, eu tava vendo um documentário, eles utilizam essa sequência de Fibonacci para, na hora dos Photoshop, enquadrar o rosto ali dentro, porque eles têm uma visão que aquilo ali é uma perfeição, é algo perfeito. É a perfeição. E é agradável aos olhos humanos. Exatamente, fica uma coisa mais agradável e fica familiar também. Você já está acostumado a olhar para a natureza. Isso. A natureza tem Fibonacci. Então você está lá guardado no seu cérebro. A hora que você olhar para uma coisa tão perfeita. Exatamente. Padroniza. Agora me fala. Acende uma bombinha. Como é que essa bombinha vai fazer o número de Fibonacci nas partículas que ela explodir? Não tem como. Não vai. Tem uma piada que fala assim... Felizmente não vai. Explosão criasse alguma coisa, a Síria já tinha uns 3 planetas lá, né? Boa, gostei. Boa mesmo. Da hora. Beleza. E aí é o seguinte, muitas vezes a gente é confrontado, né? Sim. Falar, Paulo, você tem mais algum dado científico para trazer? Ao decorrer, eu vou falar algumas coisas aqui. A gente pode falar sobre o confronto que a gente recebe diariamente? Diariamente não, mas... Vamos. Beleza. Bom, já conversei com amigos meus a respeito. E foi tipo assim, Denis, onde você vai sábado? Vou na igreja. Por que você vai na igreja? Porque os meus amigos estão lá e a gente vai fazer uma coisa legal, que é que a gente acredita em Jesus, a gente vai fazer uma coisa legal e, além de tudo, tem o bônus de estar com Jesus, estar com Deus. É verdade. Mas Deus nem existe. Como é que a Bíblia é machista? A Bíblia, ela defende tal coisa. A Bíblia não justifica nada, já foi tudo comprovado cientificamente. E aí, gente, o que fazer? E é complicado. Eu às vezes fico pensando, né? Imagina uma menina, uma mulher hoje, século XXI, ela fala, não, vou dar uma lida nessa Bíblia aí, vou ver como é que é o negócio. Ela abre a Bíblia e lê lá, mulher não pode pregar. que deve passar na cabeça dela. Mas isso também é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm muita preguiça de estudar, né? Tem muita preguiça de saber mais, de procurar, de conversar com quem entende, um teólogo, um pastor.
E leia, meu Deus, mulher não pode pregar. Machista, não sabe Bíblia. Ixi, coisa de gente retrógrado. Exatamente. E aí, pelo menos esses amigos meus, eles veem a gente como pessoas acomodadas, que não realmente estudaram, e se apoiam na Bíblia, porque a Bíblia começa lá com um versículo e a gente acredita que aquilo é verdade. É verdade. Tipo assim, eu comecei a pesquisar há alguns anos atrás a respeito dessa questão de se a ciência comprova, que prova nós temos. Porque eu já fui confrontado algumas vezes, as pessoas falarem assim, a gente querer falar de Deus, falar de alguma coisa da Bíblia pra pessoa, e a pessoa pegar e falar pra você assim, cara, a Bíblia é um papel, o papel aceita tudo, entendeu? Aquilo ali foi homem que escreveu, realmente foi homem que escreveu, né? Não foi cavalo que escreveu, foi homem. Justo. Sim, justo. Mas eles falam assim, isso aí foi homem que escreveu, isso aí vai ser falha. Eu posso escrever um negócio e pôr lá, entendeu? Você vai aceitar. Uma coisa também, acrescentando isso, que até questionamento, é como que a Bíblia virou Bíblia. Teve muitos livros da Bíblia que realmente foram descartados e não estão na nossa Bíblia hoje. Isso. E isso, assim, na cabeça de outras pessoas, tira muito a credibilidade da Bíblia. Entendeu? Mas, na verdade, quando você começa a pegar evidências, né, históricas sobre a Bíblia, então você começa a comprovar que ela realmente é um livro confiável, né? Ela é um livro confiável. É um livro confiável. Eu tenho alguns artigos aqui, algumas publicações científicas. O que acontece aqui, ó? Por exemplo, a Bíblia fala, cara, por exemplo, em Gênesis, o aparecimento de uma cultura pré-diluviana, antes do dilúvio. Isso, na Mesopotâmia, ok? E quem que falava dessa cultura, cara? Só a Bíblia, então, dos livros antigos, só a Bíblia falava dessa cultura, desse povo que viveu lá, que é uma grande e poderosa civilização egípcia. Vamos encurtar o assunto aqui para ficar mais fácil, né? Se eu for entrar muito em assunto, muito em detalhes. Mas o que acontece? Até então, os críticos nunca tinha sido tido indícios que eles realmente existiram, né? Então, os críticos usavam esse argumento para falar, a Bíblia fala que teve e não teve nada. Mas, alguns anos atrás, foi descoberto que realmente esse povo viveu nessa região. Então, tem alguns assuntos assim que tem como comprovar que só a Bíblia menciona certo, históricos, né? E uma coisa interessante é que a Bíblia, além de mencionar esses fatos, ela foi escrita durante 1.600 anos, certo? Em locais completamente diferentes. Então, assim, pensa da seguinte maneira. Nós estamos aqui em Poços de Caldas e uma pessoa lá na Arábia Saudita foi inspirada por Deus para escrever uma coisa que é coerente com o que eu estou escrevendo. Então é assim que a Bíblia foi escrita e é assim que ela está aqui hoje. E outro detalhe que tem também aqui, por exemplo, se você pega Lucas 3, versículo 1 e 2, olha aqui que fala assim, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites. Cara, é muito complicado os nomes. Tranquilo. E vai falando aqui. Exerciam sumo sacerdote, Anas e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Aí o que acontece? A Bíblia dá esses nomes aqui, né? Você vê que ela é bem precisa, né? Isso é o cara que escreveu, nome na Bíblia. O cara não, né? Deus, que escreveu a Bíblia, que inspirou os homens, ele dá detalhes para você poder confirmar depois. E os arqueólogos hoje sabem que realmente essas pessoas viveram nessa época. Então, não tem nada, cara, que contradiz a Bíblia. Tem um cientista que ele fala assim, que a Bíblia, a ciência mal estudada confronta a Bíblia. Mas quando a ciência ela é bem estudada, a Bíblia não é confrontada. Bate tudo, cara. É muito interessante. Então, outro exemplo aqui. Olha, eu vou dar alguns textos aqui, ó. Não vou ler para não ficar muito longo o assunto. Ó, Lucas 1,5 fala de Herodes, o grande rei da Judéia. Lucas 2,2 fala de Públio Sulpícios, não vou falar o nome do restante, mas governador da Síria. É muito complicado o nome deles, cara. Lucas 3,1 fala de Tibério Júlio, imperador romano. Pôntius Pilatos,
quinto governador romano. Aí quando você pega aqui, ó, eu tô com um dado científico aqui na minha mão, de que os arqueólogos encontraram, né? Tem o busto do imperador Tibério Július, né? E tem umas inscrições aqui sobre Pilatos também em rochas aqui, em pedras bem antigas. Então, quer dizer, tudo que a Bíblia fala, cara... condizente com o que A acha. arqueologia comprova. A arqueologia comprova, entendeu? Então, a veracidade histórica da Bíblia, ela é comprovada cientificamente através da arqueologia. Exatamente. Sabe uma coisa que eu vi que foi legal há um tempo? Acho que foi uns dias só. Em Jerusalém, em Israel mesmo. Eles mostraram uma plantação de uva grande, cara. Sério. É muito grande. É muito grande. Então, o meu tamanho, assim... 2 metros o cacho. É grande. É muito grande. 2 metros o cacho. E o que acontece? Na Bíblia fala que a hora que a Terra Prometida tinha caixas de uva, precisavam de 2 pessoas para carregar. Fala disso. Então, e aí você pensa, nossa, mas por que até o cacho de uva diminuiu? Porque, né? Interessante. Olha pra você ver, Gênesis 21:33, o último exemplo que eu vou dar aqui a respeito da veracidade histórica da Bíblia. Olha pra você ver, a Bíblia fala aqui em Gênesis 21:33, diz que Abraão plantou tamargueiras em Berseba. É uma região desértica, tá? Eu tô aqui com o artigo aqui nas minhas mãos, aqui o artigo científico. A tamargueira é uma das poucas árvores que vive em solo com muito sal e pouca chuva. Aí olha pra você ver, se a Bíblia falasse que Abraão plantou eucaliptos lá, cara, você poderia achar estranho, porque nunca... Então, aí você vai lá hoje no deserto, lá você vê que tem, a única planta que tem lá é tamargueiras. Então ela é um livro histórico e comprovado sem questão de dúvida. E você percebe que o mundo não muda, não tem nada de evolução. Faz 2000 anos, é pouco tempo para evolução, mas a planta que era... dessa espécie antes, ainda mantém essa espécie, foi passado de família em família o nome e está aí. Outra coisa interessante também é a questão de Davi e Golias. Um cara de 3 metros de altura. Você acha que era possível existir esse povo? Eu sei algumas coisas sobre isso, né? Sobre os acho que é anequins, né? Acho que eram gigantes que viveram antigamente. É mencionado lá no... Não sei o livro agora aqui, mas e tem um outro nome que era antes do dilúvio, que era os gigantes também, né? Sim, Tem esse que também, eu achei aqui. você sabe o nome deles aí? Eu esqueci. Eu vou achar. Só que não é como talvez as pessoas pensam. É um cara de 3 metros, aproximadamente, Exatamente. pelo que eu tenho calculado, assim, que eu tenho pesquisado, né? Não calculado, que eu não tenho capacidade pra isso. Mas é assim, o que eu tenho pesquisado, a história, assim, é um gigante aproximadamente de 3 metros de altura. Sabe uma coisa que é legal? Você falou desse pessoal antes do dilúvio. Isso, certo? eu lembrei o nome deles aqui, chama Eteus. Eteus. O povo Eteu. Isso, o povo Eteu. E aí existem estudos que eles falam que o mundo antes do dilúvio, ele tinha ele era diferente em questão de pressão atmosférica, em questão de características físicas do mundo, químicas também. Antes do dilúvio. Do dilúvio, sim. Isso faz muito sentido, porque você pega esse pessoal que você falou, os Eteus, eram diferentes da gente, mais altos e tal, antes. E aí, você tem um mundo agora que mudou as características físicas e químicas, então faz sentido a gente ser diferente. A maior prova que tem disso é o seguinte, sabe a libélula, né? A libélula. O helicóptero. Isso, aquele bichinho lá que é a melhor aerodinâmica que tem de voo no mundo, né? Ela vai para um lado, para o outro. Bom, enfim. Ela é legal. A libélula, ela consome muito oxigênio. Por causa devido às asas dela, sabe? E antigamente, tem fósseis dela, ela tinha aproximadamente 70 centímetros a 1 metro. Sabia disso? Você não sabia? Tem fósseis dela esparramada no mundo inteiro antes do dilúvio. Só que aí você pega depois do dilúvio, depois do dilúvio, como é um animal, o que aconteceu? Ele evoluiu? Não. Houve uma adaptação. O que acontece? Ele era muito grande, consumia muito oxigênio. Tem em pedras de âmbar, sabe o que é âmbar? Não, âmbar. Sabe aquela bolinha que tem lá no cedro do cara lá do Jurassic Park?
que tem um mosquitinho lá dentro, que eles tiraram do DNA. Sei. Aquilo é uma seiva de uma planta, é o âmbar. Então Sério? tem... Pra mim, nossa, aquilo lá pra mim era passar silicone, né? Isso, tempo, é. Acrílico. Não, é uma seiva, é o Está com a âmbar. gente aqui agora, nesse momento que apareceu aqui, o Márcio. E aí, galera, beleza? Ele trocou o Israel aí por um... Substituição de campo. Só concluir no raciocínio. Então, esse âmbar foi pegado nesse âmbar, algumas bolhas de ar que estava formado lá dentro. E se sabe hoje, cientificamente, tudo que eu estou falando aqui é com base de artigos publicados cientificamente, que existia 50% mais de oxigênio antes do dilúvio. Por isso que tudo era maior. Se você pega, isso é legal, isso é muito legal. Só que não era assim, não era tudo não, tudo maior, sabe? né? É assim, tem que separar que esses gigantes realmente eles eram diferentes, mas não que todas as pessoas eram, entendeu? Sim. As pessoas viviam mais. Aí se você falar que as pessoas viviam mais, você pega assim, antes do dilúvio, as pessoas viviam 900 anos, 800 viviam mais. anos. Após o dilúvio, só que aí entra vários fatores, entendeu? Após o dilúvio, cara, tem uma taxa assim, diminui. Você pegar o gráfico assim, o índice de... Não é nem Mortalidade, índice, vida. nem índice de mortalidade. A taxa de que as pessoas viviam cai drasticamente. Isso aí você pode pegar o índice. Isso é muito legal, porque ó, existe uma... Só justificando as pessoas e as coisas, algumas coisas diminuírem de tamanho. Sim. Se você pega um mosquito, ele tem uma noção de tempo igual a nossa, basicamente. Ou seja, a gente pode fazer uma proporção, certo? Mas ele é menor, então tudo pra ele passa mais rápido. Tanto é que a velocidade que ele se locomove em relação a gente é muito mais rápido. Tipo, cara, é muito difícil pegar um mosquito na mão. E ele consome muito oxigênio, entendeu? Então, o que é a lógica? Quanto menor for o ser, né? Menos oxigênio ele vai consumir. Então, se antes tinha mais, faz sentido que as coisas sejam faz maiores. sentido as coisas serem melhores. E um dos detalhes, assim, um dos detalhes que ocorreu também, para que... Aí nós vemos até a perfeição de Deus no que eu vou falar aqui agora. Da taxa da pessoa não viver tanto igual antes do dilúvio, tem a ver com o DNA humano, cara. Se for parar para pegar, o que acontece? Por que as pessoas no começo viviam mais? Isso é comprovado. A genética, cara, ela era pura ali. A genética, ela era pura. Então, o que acontece? Os filhos de Adão e Eva podiam se reproduzir entre eles? Podiam, porque não tinha má formação. Hoje você pode casar com seu primo, com a sua prima? Dá ruim, porque a genética, cara, a genética, ela ali, a parte ruim da genética, por ser tão próximo assim, elas vão se cruzar e vai acontecer má formação. Sim. Entendeu? Então, após o dilúvio, quem que tava na arca lá, após o dilúvio? Era a família de Noé. Exatamente. Então ali, cara, o DNA, o gene já tava assim muito ruim, entendeu? A parte ruim do gene se cruzaram entre eles. Então isso também é um fator que acontece para as pessoas viverem menos na época após o dilúvio e hoje cada vez menos, porque você vai se encontrando, entendeu? E olha pra você ver que coisa interessante. Sabia que, por exemplo, você herda 100 sem defeitos genéticos de geração pós-geração, entendeu? Sério? Então Cada dia é pior. comprovado, cada vez é pior. Então Que a tendência... pesado. Hoje o povo começou a viver mais porque a ciência tem evoluído, medicamentos, bastante, tudo. sim. Mas assim, é algo meio complexo, mas se você parar pra pegar, a ciência tem como explicar por que a idade diminuiu pós-dilúvio, tudo. Nós fugimos um pouquinho do assunto aí, mas é legal porque você vê que a Bíblia, cara, ela é verdadeira. E você falou de dilúvio, só um outro detalhe aqui que comprova a respeito da Bíblia. Ó, existe hoje, cara, fósseis encontrados de baleia nos desertos, cara. Nos maiores desertos Sério? do mundo, você encontra fósseis de baleia. Então é um vestígio que realmente a Terra foi inundada. Hoje os cientistas, eles nem entram mais nessa discussão, porque já sabe que as camadas de fósseis que tem, elas são espalhadas igualmente pelo mundo. Sim. Entendeu? E fósseis só acontece quando tem grandes catástrofes. E eles vêm numa sequência esparramada no mundo inteiro. Nos Alpes suíços também tem fósseis de animais que viveram no oceano. Entendeu? Então comprova que realmente houve um grande dilúvio, é mais algo que pode falar que a Bíblia realmente é verdadeira. Agora, um ponto interessante, acrescentando nessa questão de localização e característica física da Terra,
As montanhas antes do dilúvio eram menores. Era menores Isso é isso. verdade. Aí você fala, nossa, mas como que ia encher de água tudo? É que as montanhas eram menores. Se você pensar, como que os animais encontraram tão fácil a arca? Por exemplo, se fosse hoje, aqui em Poços, Minas Gerais, só tem montanha. Como que uma cobra ia chegar, né, numa velocidade tão rápida igual tipo um macaco, por exemplo? Porque a superfície da Terra era menos inclinada, era menos sofrida, menos íngreme. Isso aí é verdade. E aí justifica também encontrar fósseis em lugares que não tem nenhum, né? Existem fósseis. Você fala, cara, Imagina você encontrar fósseis de uma baleia num deserto. Então é algo que realmente comprova que houve o dilúvio, que até então era muito discutido e hoje em dia não é mais discutido mais, que todos sabem que realmente teve. E só uma coisa também que uma vez eu vi na televisão, cara, vi no Discovery. Cara, isso eu fiquei. Depois eu fui pesquisar a respeito do. Quando o Moisés Deus abriu o Mar Vermelho. Tipo assim, isso ao ver da ciência hoje é uma das coisas mais impossíveis de acontecer. Sim, legal. Entendeu? E tipo assim, aí juntou um tanto de cientista, igual eu antes de eu chegar, eu ouvi o Paulinho falando a respeito que. Dos criacionistas, né? Isso. Cara, e eles ficavam brigando, não, é impossível. Aí um grupo de cientistas que eram cristãos, que são cristãos, né? Eles fizeram várias contas, cara. Mas, nossa, milhões de contas. Aí eles conseguiram achar uma equação que dava, entendeu? Sim. Tipo assim, que a velocidade do vento a tal distância, com o mar a tal nível, que naquela época o nível era diferente. Era mais baixo. Em tal época, de tal dia, o mar ia abrir. Daria certo, entendeu? Então eles comprovaram. Falaram, não, é possível abrir o Mar Vermelho, entendeu? Sim, é. Então ali ficou comprovado que Deus abriu o Mar Vermelho. E até a questão da profundidade do mar, se você analisar o ponto que eles atravessaram, você vê que tem o que lá? Pedaços de... carroça? Como é que é o nome da... Bigas, né? Bigas, não sei. Isso aí, mandou bem. Tem pedaços eu não sabia. e tem, tipo assim, tem marca que gente passou lá, cara. Tem capacete. Foi encontrado, Capacete, espada, né? Não, mas tem uma coisa interessante também. Diga. Que ele abriu o Mar Vermelho pro povo passar, mas também fechou o Mar Vermelho pro outro povo que tava seguindo eles não passar. Não passarem. É uma coisa doida, né? Então, isso é legal. Tem um poder divino aí e não é, foi uma coincidência de tal vento, foi Deus que abriu. Não, mas se for, imagina que da hora, tipo, Deus ter pensado, vai acontecer isso. Vai acontecer, então eu já vou deixar tudo no esquema. No minuto tal, do segundo tal, vai abrir o Mar Vermelho. Meu Deus. É legal. E o documentário no Discovery que o Márcio tá falando também, tem uma parte que mostra a deformação que fez na areia. Que fez tipo uma montanha, assim, velho. Por causa na hora que a água desceu, assim, foi muito impacto, fez a deformação perfeita pra galera passar lá. Legal demais. Discovery Channel, acessa lá, depois vocês procuram. Muito legal o documentário. Channel. Aula de inglês aqui, galera. Ele tanto abriu, fez a água se separar, como fez a terra subir também ali no nível. Exatamente. Legal demais. Eu hoje, assim, através das pesquisas, né, assim que eu tenho estudado há algum tempo aí a respeito disso, até porque eu já fui confrontado, igual eu falei no início, eu tô aqui com algumas publicações científicas que mostra, por exemplo, cara, olha para você ver, o livro de Jó foi escrito aproximadamente 4.000 anos atrás. E nós aqui que estamos nessa sala, o Márcio, o Thiago, o Israel, o Denis, sabe que a ciência, cara, ela vem evoluindo pouco de alguns anos atrás, né? Não é tão antigo assim que a ciência se multiplicou e tal. E hoje, os recursos que tem, né, até através de telescópios e tudo, os microscópios também tem como... Isso, a pesquisa fica mais objetiva e mais precisa também, sim, né? Sim. Olha para você ver aqui o que fala, cara. Olha que interessante. Jó, capítulo 26, versículo 7, a parte A. Márcio, dá uma lida para nós, por favor. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Isso, beleza. Então, o que acontece? 4.000 anos atrás, cara. Alguém poderia... O homem já tinha ido à Lua? Não. Tinha mandado sonda, tinha mandado satélite lá e tudo. Não tinha, cara. Nenhuma. Como que Jó, há 4.000 anos atrás, sabia que a Terra é sustentada por alguma coisa hoje? Não. Ela tá, cara, suspensa no vazio. E olha para você ver na área da cosmologia e astrofísica, fala o quê? É descoberto
que no nosso norte sideral, olha para você ver que interessante, além da Terra estar suspensa no vazio, o norte sideral nosso aqui, existe um vazio, cara. Sério? Existe um vazio, cara. Ó, que tem as publicações aqui. Muralhas de galáxias e espaço vazio no norte sideral, tá? Tem o nome do cara aqui, mano, mas eu não vou saber falar o nome dele. Tranquilo. Mas tem aqui as dimensões, aproximadamente, ó, aproximadamente de 1 bilhão de quilômetros anos-luz, cara. O vazio? O vazio. Pra você ter noção, ó, anos-luz é medido assim por causa da dimensão do espaço, Sim. né? Então, tipo assim, 1 segundo, um segundo na velocidade da luz, você daria 6 voltas e meia ao redor da Terra. E aqui tá falando que esse vazio tem 1 bilhão de anos-luz viajando na velocidade, já falei, velocidade da luz, cara, entendeu? Se 1 segundo você dá 6 voltas ao redor do planeta Terra, imagina, olha a imensidão, cara, que é. Quantos planetas E terras existe, tem? e olha só, e pela teoria do Big Bang, cara, não era para ter o vazio. Até os cientistas, eles confrontam isso. Porque se houve uma explosão, era para ter esparramado mais ou menos por igual. Uma discussão que tem é que tá espalhando até hoje. Tipo assim, tá crescendo, Só que crescendo, existe, cara, esse vazio tá lá, entendeu? Tá lá e ninguém sabe explicar por que tem esse vazio. Mas Então, tem um mas vazio. é um negócio muito fantástico, cara, porque às vezes você para pra pensar e, assim, eu até chego a entender um pouco a teoria não teoria, né, mas o ser humano querer procurar explicar. algo novo Gera e querer dúvida. explicar, cara. Mas conforme você vai amadurecendo, você vai vendo que muitas coisas você não consegue desvendar. Deus nunca. Então, viva normal, viva simples e viva assim. E o que eu queria falar não é nada disso. É o que eu vou falar agora. Diga. Ô, você imagina, de verdade mesmo, é tudo num eixo tão perfeito, cara. Porque se a Terra ela se aproxima do Sol 10 centímetros, morre Já todo era. mundo queimado. Se ela se afasta alguns mundo morre centímetros, congelado. todo mundo morre congelado. Então existe um eixo de perfeição, pelo cuidado da mão de Deus, cara, que não permite que nem o mar se avance. Tem até um versículo que eu não devia ter pensado antes de falar, mas não falei. Tranquilo. Que os mares têm a linha demarcada. E Deus falou assim, ó, mar, você vai ficar daqui pra cá. E a terra vai ficar daqui pra cá. E o povo vai se procriar. E vai acontecer a minha vontade aqui na terra. Da Então, é um negócio fantástico. Se você é uma pessoa curiosa, vale a pena pesquisar. Ver coisas da Bíblia que aconteceu. Tem muitos fatos famosos da Bíblia. A gente... Isso que o Israel, desculpa te cortar aqui, Claro, mas isso que o você tem Israel todo falou, o só direito. para mim não perder o raciocínio aqui. Eu gosto muito dessa área de cosmologia, de Legal. planeta, das galáxias, Você entendeu? vai ser astronauta. Olha ainda. pra você ver. Não vou ser não. Mas olha pra você ver. Hoje já sabe, cara. Primeiro, deixa eu falar o que o Israel falou. A nossa galáxia, cara. A nossa galáxia, a Via Láctea. Se você pegar aonde poderia ser colocado um planeta para ter vida. Se você escolhesse dentro do que tem pesquisado através do telescópio Hubble e outros o Hubble que tá sendo tem. tratado. Hubble acho que é um dos mais modernos que Sim, tem é o que foi mais atualmente. longe até hoje. Tem outros também, tem mais 2 aí que eu não lembro o nome aqui, sabia, mas não marquei. Pelo que tem pesquisado, essa é a única área, cara, que poderia ter um planeta. Nós não estamos nem no centro da galáxia, que é uma área de muito grande explosão e Sim. bastante radiação cósmica, mas estamos ali, cara, mais na borda ali, entre 2 braços que tem ali, e a nossa galáxia, ela não é espiral, ela é plana. Aham. Ela é plana. Então, o que acontece? Os outros, como estamos na borda ali, a radiação para nos outros planetas, entendeu? Legal. Fica ali. Então, tipo assim, você vê que é algo que foi escolhido, cara, a dedo. Deus catou a Terra ali e falou, aqui, nesse lugar E que pronto. vai ficar. Nesse porque nos outros lugares não tem. Pegou com a pinça ali, ó. Cara, interessante. E outra coisa que também, aí nós para pra ver a grandeza de Deus. Cara, hoje já se sabe que existe 3 vezes mais planetas e estrelas no céu do que se você pegar todos os grãos de areia na Terra. Cara, Aí agora, olha pra você ver a imensidão, cara, que é tudo isso, entendeu? Existe Grande. trilhões de galáxias. Cada galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Cara, é um negócio
gigantesco. E aí a Bíblia pega, cara, e fala que Deus mede tudo a palmo, cara, tudo isso. Olha a imensidão grande. que é isso aí, entendeu? Agora pensa uma coisa. A gente fala, a volta de Jesus tá próxima. Né? Veio aqui na minha cabeça agora. Não sei se tá certo, às vezes eu vou falar besteira. Mas o que Deus prometeu para Abraão? Teria a descendência mais do que as estrelas do céu. É isso mesmo? Vixe, será que Jesus tá voltando mesmo? Porque, ó, se você fizer a conta de população do planeta que passou até hoje, se eu não me engano, não chega aos 20 bilhões de pessoas. Não, acho que estamos em 7 bilhões, né? 8 Não, então, bilhões. mas isso é atualmente, sim. né? Se Atualmente. você somar quem morreu e tal. Antes do dilúvio tem um cálculo aí que eles fazem de acordo com a taxa de crescimento que tem hoje, teria aproximadamente de 700 milhões a 2 bilhões de habitantes no planeta na época do dilúvio. Se rachar no meio vai dar aproximadamente 1 bilhão de pessoas que viveram antes do dilúvio, né? Exatamente. Aí somando com a de agora, acho que é 7 bilhões ou mais um pouquinho. E assim, né? Então a gente tem pouca gente ainda, se comparado a estrelas e grão de areia. Enfim, né? O Rael tinha falado a questão de Deus ter delimitado as águas e as terras. Que legal. E aí ele separou aqui pra gente o versículo. Fica lá em Provérbios 8, 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando eu traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava o mar ao seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando eu traçava os fundamentos da terra. Então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Cara, fantástico, arquiteto, hein? muito legal. Nossa, muito legal, cara. Né? Fantástico, porque Deus, ele fez tudo pra gente, cara. Tudo assim, pra que houvesse a vida e ele formou cada um Exatamente. pra sua adoração. Tem muita gente que não faz isso. E ele fala, ai daqueles que não faz, porque as pedras vão me louvar. Se você não louvar, deixa que as pedras me louvem, né? E você vê que tudo louva a Deus e tudo foi feito pra gente, cara. Você pode escolher, já parou pra pensar que você pode escolher o que você quer comer, cara? Eu não gosto de laranja, mas tem banana. Exatamente. Não gosto de banana e de laranja, tem melancia, tem variedades, cara. Você pode escolher o que você vai comer. Você Quer pode. comer salgado, vai num deserto de sal. Tem Se muito quiser sal. um McDonald's, tem na Rua Assis. O Márcio estava comentando aqui, ele até vai falar aí, sobre um outro dado científico que tem aí. Tá no livro de... Tá escrito lá em Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Isso aí. Olha só pra você ver que interessante, né? Isso aqui, a geociências, Nossa, cara, isso aqui é muito complicado de falar. Esfericidade, sei lá, do planeta Terra passou a ser comprovada e aceita como um fato após 1.400 anos, tá? Sim. Comprovada comprovada e fotografada entre a década de 1950 e 1960. Então foi atualmente que as pessoas viram que a Terra geralmente é uma esfera. Mas tem gente que ainda acha que a Terra é A terra é quadrada. plana. Isso é verdade. Acha que você tá andando com a Quando cara. fala lá, que a Bíblia fala, né, pregar e pregar sobre os 4 cantos da Terra, tá querendo dizer ali sobre os os pontos cardeais, né? Uhum. É norte, sul, sim. leste, oeste, não questão de ser quadrada. E Isaías fala em capítulo 40, 22, que Deus assenta sobre a redondeza da terra. É Ó, redonda, pra você gente. ver A que interessante. redondeza. É Não isso sobre aí, a cara. planície. Gente, se você Sobre acredita que a Terra é quadrada, quadradeza. Não, vem cá você está conversar que a errado. gente vai te dar uns tapas na cara, depois a gente vai te explicar. Vou comprar um foguete e vou tirar essa dúvida. Exatamente, eu empresto meu avião. Ô, pra você. tem muitos dados científicos, cara. Deixa eu falar outro aqui Diga aí, rapidão. fala Na área da biologia, ó. Gênesis 3:20 fala que e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos, tá? Genética, sei lá, não vou falar aqui que é um nome complicado de ciência aqui, mas o que acontece? Através do estudo do DNA que nós falamos há um pouco aí, a parte de, deixa eu ver aqui, que tá marcado aqui, cara.
Fica à vontade, Paulinho. Lux Color, a tinta mesmo. Lux Color, a tinta que não te abandona. Ah, não, peraí. Isso Ó, beleza. Eu vou cortar e vou colocar isso. Peraí, só um pouquinho aqui. não é tinta, não. É Rexona que não te abandona. Troquei o slogan aqui. Passar tinta no subaco não vai ficar bom, não. Vamos lá, ó. Seguinte, que eu tava falando aí. Então, o DNA humano, cara, a doutora Rebeca fez um estudo com o DNA mitocondrial. É meio complicado, por isso que tem que ser anotado aqui, senão não ia lembrar. Que fala, cara, quer dizer, esse DNA mitocondrial, ele vem somente da parte feminina, ok? E pegou a amostra, cara, de mais de 150 pessoas espalhadas pelo mundo e concluiu que todos os seres humanos vêm de uma única mulher. Então, por exemplo, a Bíblia já é mais um fato comprovado cientificamente, né? Então, todos nós, esse DNA mitocondrial, ele só passa da parte da mulher. E todos os seres humanos da Terra têm esse código genético de uma única mulher. Entendeu? Aí o nome do estudo até ficou Eva mitocondrial, porque todos vi. veio Que legal, dela, cara. cara. É muito interessante. Nossa, Aí, pra fantástico. quem acredita que veio do macaco, entendeu? Não veio. Não veio. Não Veio de uma mulher, não Não de uma veio macaca. porque tá lá, né, cara? O DNA tá lá marcando, entendeu? O DNA é trilhões de informações que, cara, é muito E, cara, complexo. esse negócio que o Paulinho falou de ser do DNA, cara, esse dia pra trás eu tava falando com um rapaz, ele é cristão também. A gente tava falando sobre isso, da teoria de Darwin, não sei o quê. Aí ele me falou uma coisa, cara, que fez assim na minha cabeça. Ele falou assim, ó, quando alguém vir te falar que você veio do macaco, que não foi Deus que te criou, você vira pra ele e fala assim, por que ainda existe macaco? A gente tava falando sobre isso. Tem. Por que que existe? o Era macaco pra ainda ter não virou morrido. gente, entendeu? Exatamente. Até versão de eletrônico você quebra quando é antiga, né? Que não tem por que verdade. existir. E É aí- inútil. Quer falar isso? Não, é simplesmente pelo caso de ser convincente. O que é mais convincente? É mais A cômodo. Bíblia ou a teoria de Darwin? É um negócio que você para e pensa, né? Não porque a gente tá aqui, a gente é evangélico, a gente gosta, ama a Bíblia como nosso GPS, como nosso guia, né? Não por causa disso, mas pela simples consciência, né? Pelo simples fato de ser racional, você consegue entender que a gente não foi do macaco, né? A gente não é do macaco. Outro detalhe aqui. Quando a Bíblia fala assim, olha pra você ver, isso que comprova demais, cara. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra. Exatamente. Correto? Então o que acontece? O pó significa a menor partícula da parte da terra, né? Átomos do solo. E aí, se você pegar para analisar isso, 60 tipos de elemento químico do corpo encontram-se na Terra. E somente no planeta Terra, cara, se você for pegar os planetas que estão ao redor, a Lua, assim, você não encontra. Não tem componente. Não tem componente. Então, tá do pó da Terra, cara. Tem tudo que tem no corpo humano, tem lá no pó da Terra. Exatamente. Entendeu? É legal. Não, tudo basicamente é pó. A gente tá falando, tipo, o microfone, ele veio da onde? Da Terra. Uma hora ele era a isso, Terra. era a Terra. Tudo sai O da mineral terra e volta pra foi terra. transformado, é verdade. E aí, é uma das coisas que eu me apoio, sinceramente, essa questão, que tudo veio da Terra, não tem nada que veio da Terra. Eu também acredito. Há 200 anos atrás, tudo era Terra. Não tinha nada, né? Fechou. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Tá tudo certo? Tá tudo Tudo certo. bom? Alguém quer deixar um desafio pra quem tá em casa? Cara, tá ouvindo? eu vou deixar, não vou nem questão de deixar... Bom, vou deixar um desafio, sim. Diga aí. Quando você tiver alguma dúvida, não acredite, cara, naquilo que as pessoas falam. Hoje, alguns cientistas, os que têm prêmio Nobel e tal, assim, Nobel, né? Eu não como sei se também, fala. é Nobel ou não? Prêmio Nobel. Não. Eles falam que o quê? Que a maioria dos cientistas, eles pegam uma teoria antiga e não querem pesquisar, entendeu? Os caras formou agora e fica seguindo ali aquele padrão. Aí, ó, só um detalhe aqui. Como que nós sabemos, cara, que é o que eu ia falar no final, que o Deus, várias religiões, né, eles afirmam o quê? Que o meu Deus criou. Ou você pega várias religiões verdade, esparramadas pelo mundo e fala, não, foi o meu Deus que criou. Que fez tudo. Mas beleza, e aí? Como que fica? Foi o Deus deles que criou ou foi o Deus bíblico que criou? Aí temos como provar? Bom, temos como provar que o Deus bíblico é o que mais bate, cara, com as descrições e as formações através dos artigos científicos que leu aqui. E olha para você ver que interessante. O nosso Deus, olha só que legal, ele se apresenta pra gente, biblicamente, como um Deus 3
Em um, certo? Sim. Deus Pai. Tríade. Sim. Trino. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que está no nosso meio. Aí agora você pega aqui as partes das matérias, cara. Quer ver? Deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui. Ó. O Deus bíblico se apresenta em um Deus em três para nós. Ó. Na lei da natureza encontramos esses padrões 3 em 1. E ele deixou algumas de suas características. Olha para você ver que interessante. Legal. Eu escrevi isso para mim não esquecer. Ó, o tempo. Você pega o tempo. O tempo tem passado, presente, futuro. Não tem como sair disso. Beleza. O espaço. Você que é um engenheiro. XYZ. Mas tem altura, Altura, largura e comprimento. comprimento, profundidade. Você pega a base da matéria, o átomo. Tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. Você pega o estado da matéria. Tem o sólido, o líquido, o gasoso. Quem estuda música, você pega harmonia, melodia e ritmo. Não tem a ver com isso, música cara. Música é uma das coisas que eu acho mais fera da ciência. A questão do som e de frequência. Então, aí você pega assim, olha pra você ver. O nosso Deus se apresenta pra gente 3 em 1. E na maioria das matérias, cara, que existe da natureza, tem o padrão 3 em 1. As coisas básicas ali tem o 3 em 1. Nossa, muito legal. É isso aí que eu queria deixar pra vocês. Então, beleza. Pesquisem, sejam curiosos, porque uma pessoa... Eu acho que a curiosidade é uma gasolina. É um combustível, a curiosidade, o pesquisar. A vontade de não crescer, mas de saber mais coisas, ela é uma gasolina. Então, assim, começa a se perguntar algumas coisas sobre a existência de Deus, enfim, de qualquer coisa. E a verdade, ela te liberta. Não é? Porque a verdade... Porque as pessoas pensam que é só bíblico, né? A verdade vai te libertar. Mas em todas as áreas, cara. Se você estudar sobre, sei lá, financeiro, né? Ninguém te passa para trás. Se é um matemático, você se aprofundou em matemática, ninguém vai te passar para trás. E em todas as áreas, se você se aprofundar, a própria verdade vai te libertar. Exatamente. E você vai ser liberto, né, da ignorância, né? Só para concluir tudo que a gente falou aqui, cara, sempre pesquisa, cara. Tipo assim, pintou uma dúvida, você pesquisou, cara, sempre checa a fonte que você tá pesquisando, que você tá vendo. Também. Isso é muito importante. Muito importante. Senão você acaba aprendendo errado. Nunca pegue uma informação terceirizada e pega aquilo como verdade, né? Vai atrás, corre atrás, que a verdade vai te libertar. Ainda mais quando se trata de ciências e tal. E religião, né? No caso, né? É isso aí, cara. Deus fez a gente, Deus nos criou, né? Esse negócio de evolução aí é bobeirada. Não existe, entendeu? Ó, ser humano gera ser humano. Ele não evolui. Existem adaptações, o ser humano maior, a cor da pele. Mas não existe um ser humano que vira um... A espécie ali algo. se mantém, né? Não sei a definição. Isso. A espécie se adapta, né? Quando acontece a extinção, é que ele tentou o limite de adaptações e não conseguiu, aí ele entra em extinção. Peixe gera peixe, anfíbio, mamífero gera macaco mamífero. Gera macaco, não seres humanos geram seres humanos. Isso, existem adaptações, não evoluções. Exato. Okay. Muito bom, Paulinho, muito bom. Fechou, galera? Se você quiser mandar uma mensagem com uma sugestão, fique à vontade e mande para o podecrer@gmail.com. Se quiser mandar uma mensagem no Instagram ou no Facebook, @jnjardins. E você está convidado, se você quiser conversar, se você quiser trocar uma ideia, não perde tempo. E trazer um pouco do seu conhecimento, né? Exatamente, a gente precisa. Beleza? Então, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, galera. É nóis, tchau. Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Falou.